Olá, boa tarde. Tudo bem com você, querido aluno, querida aluna? Sou o professor Ítalo e nós iremos dar início à nossa aula de hoje para falar sobre planejamento estratégico. Faremos a introdução deste conceito, destas informações importantes acerca dessa disciplina, sobre essa temática do planejamento estratégico, analisando primeiro a ótica e a importância e o cenário do planejamento. Para isso eu vou compartilhar com você a minha tela para que você possa aprofundar todo o conhecimento, todo o aprendizado que você possa ter. Acredito que quando falamos inicialmente sobre o planejamento, é importante definirmos e estabelecermos, por assim dizer, a etimologia, o significado da palavra, do conceito. Então, quando a gente fala sobre planejamento, a gente está falando de uma palavra que vem do latim planus, e aí tem um significado de achatado, nivelado, que tem possivelmente aí a mesma etimologia, como você está vendo aí no slide, da palavra planum, que significa superfície lisa. O que a gente quer dizer com isso, trazendo essa etimologia, o conceito, o significado, é que essas palavras transmitem a ideia do sentido de organização, de organizar uma atividade, de organizar algo em uma superfície, de forma que você possa ver, enxergar algo sobre uma perspectiva privilegiada. Então, quando se traz da etimologia, do significado e vai para o sentido do conceito do dicionário, a gente já pode verificar que planejar significa desenvolver a planificação de criar a planta, de planear a necessidade do engenheiro para planejar, por exemplo, o apartamento, elaborar a planificação, descrição pormenorizada de programar, planejou um crime contra o governo, você pode observar os conceitos e os significados, demonstrar um propósito para realizar alguma coisa, ter como intenção, objetivo, planejo, ir ao concerto. Então, é o plano mais ejar. Então, a gente observa que, nesse conceito inicial, observando o significado e o que quer dizer o planejar, ele dá a ideia do plano, tá? Do planos e do plano, que leva a um sentido de organização. E a gente faz uma metáfora, uma analogia a um conceito de uma história que possivelmente você já ouviu falar alguma vez, ou você já leu até o livro, que fala de Alice no País das Maravilhas. E tem um diálogo bacana de Alice e o gato, que a Alice ela está andando num caminho e ela verifica o gato e observa, gato, você pode me ajudar? E o gato prontamente diz, sim, Alice, pois não. E ela fala, para onde vai essa estrada? E ela olha assim, tem uma estrada, uma bifurcação, e o gato gentilmente olha para ela e fala, Alice, para onde você quer ir? E a Alice responde para o gato, eu não sei, eu estou perdida. E o gato novamente olha para ela e diz, então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Esse é um grande diálogo interessante que fala sobre planejamento. E essa história conhecida, esse diálogo conhecido, ele traz uma pergunta de milhões, uma pergunta-chave que, num planejamento pessoal, de organização, de empresa, organizacional, esse planejamento ele precisa ser verificado. Essa é a seguinte situação: para onde você quer ir? E se você não sabe qual a resposta dessa pergunta, nós merecemos aí ouvir basicamente o que o gato falou. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é por isso que inicialmente quando a gente fala sobre a questão do planejamento, do plano, é importante primeiro saber para onde se vai. É importante saber o que deve ser feito, o que eu preciso, e aí a gente entra numa outra seara, dentro da perspectiva do planejamento, ele já vai entrando uma linha de administração como ciência, que diz e ensina essa questão do planejamento, trazendo esse plano, que inicialmente é preciso você identificar
um problema com suas causas, tipo no que vamos falar nas outras aulas, no diagrama de Chikawa, da espinha de peixe, de Kaoru Ishikawa, que fala problema e suas causas para se chegar à devida solução. Então, eu primeiro preciso identificar o problema, ou até mesmo a necessidade. Nem sempre é um problema, às vezes pode ser uma necessidade, pode ser algo que a partir do momento em que eu identifico, eu posso a partir dali utilizar a técnica do brainstorming, que eu vou fazer uma chuva de ideias sobre aquela situação, sobre aquele problema, sobre aquela necessidade, e a partir desse brainstorming, eu tenho que observar e estar atento dentro da necessidade ou dentro do problema, o que se deve fazer. Isso deve ficar bem claro, o que. Acredito que é o mais importante, é você saber o que fazer. E aí entra numa segunda etapa, numa etapa secundária, a partir do momento que eu sei o que é que deve ser feito, eu agora, por que que eu vou fazer aquilo? Por que que se deve fazer aquilo? Então, primeiro eu preciso fazer o que deve ser feito e por que deve ser feito. As pessoas, elas só aprendem na andragogia, na metodologia de ensino e aprendizagem para adultos. O adulto ele só aprende, diferente da criança, basicamente quando ele sabe o porquê que ele está aprendendo aquilo. A criança, ela no ato da pedagogia, ela tem no professor a figura principal do seu estado de aprendizagem. Já na andragogia, o foco principal, o protagonista, o ator principal aí, no caso o aluno, é você que está me ouvindo agora, que está assistindo essa aula. E aí, consequentemente, você sabe o que fazer, por que fazer. E aí você entra onde isso vai ser feito. Você já sabe o quê? Você já sabe por que vai fazer, e agora onde se vai fazer essa atuação. Depois que se sabe onde vai fazer, é necessário ter uma data. E observe o seguinte, não adianta você saber o que deve ser feito, não adianta você saber o porquê, o propósito, a missão, a visão, os valores, não adianta você entrar nesse mérito do porquê e do onde, se você não sabe o quando, que é a data, é você estabelecer o período, o mês, a data, o semestre. É exatamente necessário você se estabelecer esse período. E logo posteriormente, nós aí entramos em quem vai fazer. Quem vai fazer, quais são as ações, quem vai fazer o quê, e aí vem a divisão de tarefas, e aí vem a divisão adequada do que vai ser feito, onde vai ser feito, quem vai ficar responsável pelo quê, tá? E logo depois vem a parte da metodologia, da especificidade, onde como vai ser feito tudo isso. E por fim, o quanto vai custar. A administração nos ajuda na questão de enxergar o planejamento estratégico a partir deste cenário, a partir de funções administrativas, por exemplo, onde a primeira etapa da função administrativa, lá muito tempo atrás, na administração científica, fala sobre a questão do planejamento da administração como um dos principais pilares da administração. Você observa que não tem como falar sobre planejamento sem falar sobre organização. E aí, quando se fala nessa temática, se fala sobre administração como algo sustentado pelo planejamento, que também passa pela organização, pela direção e pelo controle. Isso aprofundando, quando a gente fala sobre essas questões das funções administrativas, e olha ali o planejamento, como você está observando na tela. Eu vou planejar o quê? Tenho que ter ideia que eu vou planejar uma ideia. Lembra que eu falei sobre o brainstorming? A chuva de ideias? Então, quando você for planejar, você vai planejar uma ideia. E aí você vai fixar os objetivos, o curso de uma ação futura. Quando você está falando planejamento, é algo que você está vendo em longo prazo, curto prazo, médio prazo. Ele não tem algo predestinado ou predefinido para dizer qual o tempo. Você que vai dizer a depender do tipo de planejamento que a gente vai ver logo a seguir. E aí a gente vê a questão da organização, que eu já planejo as ideias, eu organizo as coisas, e depois eu vou dirigir as pessoas que estão envolvidas em cada uma dessas etapas do plano de ação que eu falei anteriormente. E a partir daí a última etapa vem pela parte do controle, onde eu vou controlar os resultados. Eu vou verificar se foi alcançada a meta, se deu certo, se não deu certo, se houve eficiência, que é fazer a coisa certa, se houve eficácia, que é ter o resultado nesse controle, e aí sim vai haver a efetividade. Lá na frente, em outras aulas, nós iremos aprofundar todo esse conceito da eficiência,
da eficácia e da efetividade. O mais importante, trazendo este planejamento, construindo este conceito de planejamento, a gente começa a perceber que nós falamos sobre o planejamento, sobre a organização, sobre a direção e sobre o controle, sobre essas funções administrativas. Tudo isso é importante para a gente chegar ao ponto principal dos níveis ou dos tipos de planejamento. É a partir daqui que eu tenho que dimensionar qual o tipo de planejamento em que estou me referindo. O primeiro nível é o planejamento operacional, é ali que vai ser planejado as tarefas diárias, é ali que vai ser definido o planejamento tático, tá? É ali que vai ser, digamos, feitos cronogramas para cada área, que eu vou criar os métodos, que eu vou agir de forma específica. É uma linha operacional. A partir do momento que eu saio do planejamento operacional, eu caminho numa etapa superior, num nível superior, para o planejamento tático. Aqui que eu vou falar sobre o criar condições para o que foi definido pelo planejamento estratégico seja realizado. E aí eu vou, na sequência, para o planejamento estratégico, onde são definidos os objetivos e as políticas da empresa, missão, visão e valores. Então você observa que primeiro agora a gente inverte essa linha de raciocínio e nós olhamos para cima. Primeiro é planejado estrategicamente, a missão, a visão, os valores, os objetivos, as políticas, os regulamentos, as instruções normativas, aquilo que deve ser feito, para aí você caminhar na linha da eficiência, de fazer o que deve ser feito. Posteriormente, a gente observa, então, que você já planejou, aí vai se criar as condições para o que foi definido no planejamento estratégico. E, por fim, vem a parte operacional. É aqui a parte da execução, das tarefas, dos pormenores, do cronograma, da parte do meter e colocar a mão na massa, como nós estamos falando. Então, percebemos que quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando de planejamento estratégico, tático e operacional, sendo que se eu quero observar por uma linha hierárquica, numa linha de organograma, eu vou observar para o planejamento estratégico, o tático e o operacional para quem está um pouco abaixo na minha linha de pirâmide. Quando a gente fala sobre essa questão do planejamento, não há como deixar de citar, de falar, de aprofundar também o conceito da estratégia. Quando a gente fala aqui sobre a estratégia, a gente já está falando sobre os meios, os métodos para você conseguir alguma coisa, para você se chegar àquele determinado lugar. E aí você observa uma charge que fala o seguinte: qual a relação que você está vendo, porventura, desta imagem, por exemplo, com a estratégia? Se você pensou comigo que existe uma pessoa pensando, e onde é que ela está pensando? Ela está pensando na frente da Caixa Econômica, na frente de uma Caixa Econômica, ou se você costuma pensar fora da caixa, você costuma pensar que ser estratégico é exatamente isso, pensar fora da caixa, mas não da Caixa Econômica Federal, como tem aí na sua localidade, mas, consequentemente, pensar de forma estratégica. É você sempre pensar nas situações, nos problemas ou nas necessidades, como nós falamos anteriormente, de uma forma que eu preciso resolver e atender a necessidade ou resolver o problema. E às vezes isso parece um enigma, como por exemplo, você pode observar aí que pensar fora da caixa seria você traduzir este enigma utilizando as regras do jogo da velha. Se você observar, você pode ver que nessa imagem você não há como fazer no jogo da velha fazendo uma ligação de 3 símbolos iguais, seja na vertical, seja na horizontal, ou seja na diagonal. E posteriormente, para você chegar à resolução deste enigma, que possivelmente pode ser algo parecido na sua empresa, no seu setor ou na sua vida pessoal, você pode observar que você precisa utilizar o X do que está fora da caixa. E aí você utilizando o X que está fora da caixa, você junta com os outros 2X que estão abaixo dele e você faz uma linha na vertical, que aí você consegue resolver este enigma. Isso é agir com estratégia. Agir com estratégia saindo do plano ou do estado atual para o estado desejado, é sair de uma etapa para outra. Falamos sobre planejamento, sobre planos, não há como falar sobre tudo isso sem falar de estratégia. E observa que nós falamos sobre estratégia, você pode ter assistido ou ouvido falar sobre a série muito conhecida chamada La Casa de Papel. Você pode observar que o professor e os seus liderados, o professor era o líder e tinha os seus liderados, aqueles que iriam agir de acordo com o seu comando.
Inicialmente, ele escolheu as pessoas, selecionou as pessoas, treinou as pessoas, para posteriormente cada um saber o que deveria ser feito. O professor traçou cada etapa do processo. Primeiro ele planejou, depois que ele planejou, ele na linha do estratégico, do tático, do operacional, ele foi e trouxe todas aquelas pessoas para a partir daí fazer e executar o seu plano. Ele conhecia o professor, ele conhecia como ninguém o negócio, ele conhecia como ninguém os pormenores, onde ele queria chegar, quem deveria fazer o quê, quem tinha habilidade específica para fazer as determinadas situações a partir de um contratempo que pudesse acontecer. E a partir daí nós observamos que falar sobre o planejamento estratégico é agir de um início ao fim, como ele que selecionou a dedo 8 pessoas que fizeram parte e executaram o seu plano. Ele tinha um plano mirabolante de imprimir 2,4 bilhões de euros na Casa de Moeda. E ele soube fazer isso muito bem, ele soube planejar, ele treinou as pessoas, ele identificou habilidades, ele identificou talentos. O que nós devemos pensar e refletir quando falamos nessa primeira aula, nesse primeiro momento de estarmos juntos refletindo sobre planejamento, é que, primeiro, não há como fazer um planejamento sem saber o que deve ser feito, sem saber o papel de cada um, sobre quem vai fazer o quê, sobre como vai ser feito. Então, o que, como, quem, onde, quando é essencial. É importante tudo isso para que nós possamos ter o máximo de resultado na nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Então, chegamos ao fim. Espero que nós tenhamos aprendido um pouco sobre essa questão do planejamento estratégico, focando hoje mais na parte do plano, do planejamento, de você, a partir de saber o que deve ser feito, você fazer na sequência de forma estratégica para que você possa atingir o resultado esperado. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima aula.